Brasil viveu hoje as maiores manifestações de rua da história. No Rio de Janeiro, milhares de pessoas saíram às ruas e a maior parte da marcha pelo centro transcorreu com tranquilidade. O protesto durou mais de 4 horas. Há décadas, o Brasil não registrava manifestações populares de tamanha amplitude como as que presenciamos em junho de 2013. As manifestações tiveram início por um motivo aparentemente banal: o aumento da passagem do transporte público. A população abriu os olhos e se opôs à corrupção, mostrou-se insatisfeita com os investimentos na educação, saúde e segurança. Clamavam por justiça no governo, o fim da corrupção, transparência e verbas melhores investidas, provando que o brasileiro está, sim, interessado na política e nas questões sociais do país. E, acima de tudo, que quer um Brasil melhor agora e para as futuras gerações. O Brasil é um país subdesenvolvido que está em crescimento, mas mesmo assim estamos em 4º lugar do grupo de países com a menor taxa de desenvolvimento do mundo. Nós temos um dos maiores descasos da política, o mensalão, que é um grande desvio de dinheiro repassado de forma ilícita para as pessoas envolvidas a fim de favorecer determinados interesses. Tivemos aqui a Copa do Mundo, com obras superfaturadas, e em 2016 teremos as Olimpíadas. Ao mesmo tempo que somos um dos países com o maior número de impostos, o transporte público é de péssima qualidade, a segurança é precária e o nosso nível de educação é abaixo do básico. Se nós compararmos a nossos pais, somos mero aprendizes, heróis em desenvolvimento lutando por um país melhor. Em 1968, jovens foram às ruas para lutar contra a ditadura. E 14 anos depois, retornaram para falar a favor de uma eleição direta. Mas 10 anos depois, voltaram às ruas para tirar o presidente do poder, o presidente Collor. No movimento Direta Já, eu e todos os brasileiros vimos o país clamar por eleições livres. Nesse momento, a imagem da cidade que a gente tem do alto é esta, olhem só. Mais à tarde, milhares de pessoas vieram ao centro de São Paulo para, na Praça da Sé, se reunir num comício que pediu eleições diretas para presidente. Quantas multidões na rua! Esta foi em 1968, no Rio. Era contra a ditadura instalada em março de 64. Em junho de 2013, 20 anos depois, uma onda de protestos deixou as autoridades, estados e municípios perplexos. Começando com simples protestos contra o aumento da tarifa do transporte público, as manifestações ganharam uma amplitude inimaginável, alastrando-se rapidamente pelo país, reivindicando não apenas a redução da tarifa do transporte público, mas também mostrou sua insatisfação com os investimentos da educação, na saúde e na segurança. Os protestos foram, em grande parte, pacíficos, acontecendo em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte, entre outras, todas acompanhadas de perto pela polícia. Estima-se que mais de 240 mil pessoas participaram em apenas um dia dos protestos, liderados em sua maioria pelos integrantes do movimento Passe Livre. Primeiramente, assim, uma coisa que é muito claro pra gente, o movimento ele não começou em junho e muito menos vai terminar, e terminou em junho também, assim. A história do MPL, ela se inicia, assim, ela tem um processo que a gente marca que é 2003 lá na Bahia, quando ocorre a revolta do Buzu, que foram quando vários estudantes secundaristas eles saíram pra rua sem organização nenhuma para tentar barrar o aumento de passagem. Assim, eles tinham várias pautas em relação ao transporte,
inclusive a meio estudantil, todas essas questões. Eles conseguiram várias vitórias, assim, com a auto-organização deles mesmo, com todo esse processo. Naquele momento tinha muita organização estudantil por trás também. Eles conseguiram várias vitórias, mas no final eles não conseguiram a revogação do aumento. Até mesmo porque surgiram algumas entidades depois que acabaram tomando a frente do movimento. E assim, mesmo com alguns estudantes naquela época, era a 8ª série ensino médio, querendo a revogação do aumento, eles não conseguiram. Assim, isso ocorreu em 2003. Em 2004 e 2005 acontecem 2 episódios muito fortes em Florianópolis. Assim, são 2 lutas contra o aumento de passagem também. Em 2004 eles não conseguem revogar o aumento de passagem. E em 2005 a luta foi tão intensa, teve tantas revoltas populares da população, que não foi nenhum prefeito que revogou o aumento da passagem lá. Foi a própria justiça, que ela, para decretar, no próprio comunicado fala assim, no próprio processo, para restabelecer a ordem dentro de Florianópolis, a gente decreta a revogação do aumento. Assim. Ou seja, a população transformou, de tanto sofrer com relação ao transporte, ela transformou a vida da cidade em um caos, para ela ter esse direito de não aumentar a passagem, de conseguir um valor menor para a tarifa, de não sofrer tanto com os aumentos de passagem. Assim. Esses são 3 movimentos mais pontuais em relação ao surgimento do MPL. Assim, a gente entende isso como processo, são vários pequenos movimentos que vêm surgindo antes disso, mas esses são 3 mais específicos relacionados a transporte. Depois disso, acontece o Fórum Mundial em Porto Alegre, em 2005, que é onde surgem vários movimentos são reunidos, e a partir de lá a gente define a criação do MPL, o Movimento Passe Livre. Assim, a gente funciona como uma federação, a gente está presente em várias cidades do país. Assim, a gente tem alguns princípios que a gente segue, que é os princípios, primeiramente, do independente. Embora a gente tenha uma federação, a gente se relacione com vários coletivos em várias cidades diferentes, cada cidade tem a sua autonomia, a sua independência para trabalhar questões da cidade. E hoje o MPL está em várias cidades, assim, ele está em todas as regiões. Eu não consigo dizer quantas cidades, mais ou menos, quantos coletivos a gente tem, mas está em torno de 15 a 20, assim. Então, aqui em São José, assim, a gente não conseguiu a revogação total do aumento, a gente tem total consciência disso. A passagem no início do ano era R$ 2,80, foi para R$ 3,30, e com as mobilizações a gente voltou para R$ 3,00. Assim. Foi até por isso que teve toda aquela questão de ocupação da prefeitura, todo esse tipo de processo, mesmo depois que baixou para R$ 3,00, porque a gente acha que a existência da tarifa é injusta. O transporte é um direito, a gente tem direito de se locomover pela cidade. É obrigação do Estado fornecer esse direito. Assim como fornece saúde, assim como fornece educação pública. O transporte também ele deveria ser público, também deveria ser para todas as pessoas. E não só para quem tem R$ 3,00 para entrar no ônibus, como é hoje. Então, assim, a gente... Eu me perdi. Então, a gente sempre defendeu a revogação total do aumento, que não aconteceu aqui. Um dos slogans nossos é exatamente esse, assim, a existência da tarifa é injusta e todo aumento é um roubo. Todo aumento é um roubo porque está roubando mais da população, normalmente a população mais pobre que usa o transporte. A gente não conseguiu a revogação, mas assim, no contexto da cidade, a gente conseguiu uma vitória que pra mim, assim, é o mais importante. A gente começa a ver, depois daquele momento, a organização da periferia. Assim, isso em vários momentos. A gente teve galera na Zona Norte fechando a estrada de Monteiro lá, por problemas de transporte escolar, assim. Coisa que a gente não via no dia a dia, assim. As pessoas começaram a acreditar em ser possível assumir o controle sobre a própria vida, sabe? Em usar protestos para reivindicar coisas, conseguir ganhos para a vida delas. A gente teve, como eu falei, o caso da favela de Santa Cruz. A gente teve no Coqueiro também, quando mataram um jovem lá, eles colocaram até fogo em ônibus, esse tipo de coisa. Assim, a gente tem vários acontecimentos que para a cidade, acho que esses ganhos foram maiores do que... E esse ano a gente não teve o aumento de passagem, que já é um pouco de consequência dos protestos do ano passado. A gente sempre ouve os políticos falarem: discussão de aumento de tarifa é discussão técnica. Não é, a grande verdade é essa. Quando há interesse político, eles sempre conseguem diminuir a passagem.
a grande prova disso é que em janeiro a gente falava com o secretário de transporte, Wagner Balieira, que ele falou assim, o valor mínimo que a gente tem na tarifa aqui é R$3,30. A gente não consegue, não tem como a gente reduzir esse valor. E chega em julho, a gente consegue reduzir para R$3. E não foi só em São José, foram mais de 100 cidades no país como um todo. Então, assim, acho que esses ganhos são maiores, principalmente dessa auto-organização da população achar que ela se auto-organizando, ela consegue ganhos para a vida dela. Os ganhos que a gente não consegue somente em eleições, indo lá escolhendo alguém para representar a gente, esse tipo de coisa. Acho que esses ganhos são muito maiores, quando a população assume, assim, se não tá do jeito que eu quero, eu vou lutar para conseguir, para conquistar que seja dessa forma. Essa pergunta é interessante para a gente pensar qual é o papel da mídia na sociedade hoje. Assim, a mídia, durante aqueles protestos no ano passado, assim, ela teve uma ação gigantesca até em relação de manipulação dos próprios protestos. Assim. A gente tinha os primeiros protestos em São Paulo, deixando bem claro que a relação era discutir a revogação do aumento de passagem, todo tipo de coisa, e a mídia criminalizando todo tipo de ação. A gente tinha a polícia repressiva o tempo inteiro, que a gente sempre tem, e a mídia sempre criminalizando esses protestos, esse tipo de coisa. Assim, no quinto ato, que foi o pior ato, eu até estava lá, que foi o pior ato de criminalização mesmo, assim, que foi quando o governador, o secretário de segurança, ele autorizou a polícia a descer o cacete na galera, que foi o ato onde saiu o jornalista machucado, o jornalista foi preso com spray de pimenta não, com vinagre, todas essas questões. Nesse dia, por exemplo, o Datena estava fazendo uma enquete na TV, na Band, se não me engano, tipicamente sensacionalista, que é do programa dele, né? Ele perguntava assim, você é a favor desse tipo de manifestação em São Paulo? Aí as pessoas, a grande maioria está falando que sim. E ele querendo influenciar. Mas, pessoal, essas manifestações, eles estão quebrando as coisas, eles estão causando vandalismo na cidade, eles estão prejudicando, tá? A gente está insatisfeito, mas esse tipo de manifestação, vocês são satisfeitos? Vocês estão de acordo? Vocês aprovam esse tipo de manifestação? Assim, o resultado final da enquete estava dando assim, uns 60 pessoas favoráveis, 60%, e 40% eram contrários, né? Aí, assim, não, acho que a gente não formulou bem a pergunta. A gente precisa deixar mais claro essa questão. Você é a favor do protesto com baderna? Sim ou não? E aí a porcentagem aumentou, que a população era favorável aos protestos mesmo com baderna. Por quê? O que está por trás disso? Assim, a insatisfação da população com o transporte é algo gigantesco. Assim. A população que mais sofre com o transporte público é a população pobre, que é a que mais precisa do transporte público. E é ela que banca, que com o pouco dinheiro que elas recebem por mês, eles que bancam o lucro dos empresários, que depois acabam financiando campanhas de políticos, que assim que são eleitos, acabam aumentando mais tarifas. Assim. A gente tem esse ciclo vicioso e quem sofre mais com isso é a população, principalmente a população da periferia. Essa população que chega nos finais de semana, por exemplo, não tem espaço, não consegue atingir o espaço de lazer e cultura na cidade, porque elas não têm dinheiro, por exemplo, aqui em São José mesmo. Um pai de periferia, ele não consegue trazer a família dele para vir no Parque Vicente Naranha, por exemplo, no domingo. Porque se são o esposo e a esposa e 2 filhos, por exemplo, a gente já tem R$10 e de volta R$20. Para quem recebe um salário mínimo, isso é insustentável. Toda essa discussão por transporte está por trás disso. Mas voltando em relação à mídia, assim, depois desse quinto ato, quando eles viram que a população estava insatisfeita mesmo, e que mesmo com toda a criminalização da polícia e por parte da imprensa, os protestos continuavam, foi aí que a imprensa ela deu os setores da direita e a imprensa como um todo, ela fez uma mudança em relação a essas coisas. Até aí estava tudo super pautado em relação ao transporte. Foi aí que eles começaram a colocar a discussão, mas não é só por 20 centavos, tem outras coisas além, tem outras coisas que interferem na população, como questão de corrupção. E com essas pautas começou a ganhar muita população, porque isso era passado o tempo inteiro na TV, todas essas questões que a corrupção está por trás disso, a luta também é contra a corrupção, esse tipo de coisa. Assim. A gente sabe, todo mundo é contra a corrupção, isso é fato, assim, todo mundo é contra a corrupção. Talvez até os corruptos são contra a corrupção, se a gente for ver. Mas uma coisa que é sempre interessante falar assim, o que é uma marcha contra a corrupção?
assim, que ganho uma marcha contra a corrupção traz para a sociedade. Ou, por exemplo, a gente trabalha sempre com questões de pautas concretas. O MPL sempre foi pra rua falando, a gente quer a revogação do aumento da passagem, só isso que a gente quer. A gente não quer, por enquanto, mais nada, é isso. A nossa pauta é única, exclusiva, direta, é isso. Porque quando a gente faz isso, a gente não abre espaço para negociação. A população está insatisfeita com o aumento de passagem, a gente vai e resolve. Se a população está insatisfeita com algum problema, sei lá, falta de hospital em algum lugar, vamos fazer um protesto focado nesse assunto. Quando a gente tem um protesto com amplas pautas, que a atuação da mídia no passado foi muito em relação a isso, a gente acaba desfocando. E quando a gente desfoca, não fica muito claro para a sociedade o que realmente a sociedade quer. Então, o papel da mídia inicialmente foi muito isso. O que favorece muito o quê? Os grupos dominantes no país, favorece muito a elite, todas aquelas pessoas que não queriam uma população revoltada. Criou-se um ambiente onde tinha muita gente consciente do que realmente estava fazendo nas ruas e muita gente que não tinha consciência, a gente ia só por ir e todo esse tipo de coisa, Então, o papel da mídia ele foi crucial em relação a isso. O MPL hoje, ele continua ativo, a gente tem um grupo de militantes que se reúne semanalmente. O nosso trabalho hoje, principalmente, é o trabalho de base, que a gente fala, que é essa questão de ir nas periferias, para discutir com a população que mais sofre, ou até mesmo dentro dos ônibus que a gente vai falando com os moradores. Esses dias mesmo eu estava conversando com a Dona Rosa, que é lá do Coqueiro, ela mora no Coqueiro e trabalha lá no Chacras Reunidas. Então, ela gasta 2 horas indo pegar 2 ônibus, em locomoção diária para isso, e ela falou assim, chega o final de semana, eu não saio de casa, porque eu já tô cansado de tanto andar de ônibus durante a semana, e final de semana, sábado e domingo, a gente sabe quais são os problemas de transporte, porque quase não tem. Então, a gente faz esse trabalho diário até, que a gente chama de trabalho de base. O segundo ponto é palestras em escolas, a gente costuma fazer bastante também, que é para trazer essa discussão de transporte. Peraí, mas o que é o movimento social? O que é o transporte hoje em dia? Para quem que ele serve? Qual que é a função do transporte? Qual que deveria ser? Como que ele funciona? Então, a nossa situação é isso. Ultimamente, a gente tem questionado bastante a prefeitura, a política de transporte dela. Porque a gente tem uma realidade no país onde se utiliza dinheiro público para investir em transporte privado, investir em obras para carro, esse tipo de coisa. A gente tem ampliação de viadutos, a gente tem construção de avenidas, a gente tem ampliação de avenidas o tempo inteiro nas cidades. Esse tipo de obra, ao invés de construir um meio de locomoção em massa, onde onde a população realmente consiga usufruir desses meios, seja transporte público, que a gente defenda que deva ser gratuito, ou essas outras questões, a prefeitura não, ela vai construir uma outra avenida. Quando ela constrói uma avenida, conscientemente, ela está incentivando as pessoas que usam carro. Porque se eu comprar um carro, eu que não tenho carro, por exemplo, se eu comprar um carro, eu acho que compensa muito mais andar de carro do que andar de ônibus, Financeiramente hoje já é assim. Quando se constrói a avenida, quando acaba o congestionamento dos carros, ou se pretende isso, acaba se incentivando mais a compra de automóveis. Isso vai acarretar mais congestionamentos para frente ainda. A gente sabe dos danos do automóvel para a saúde nossa mesmo, questão de poluição, esse tipo de questão. E a Prefeitura de São José, a Prefeitura do PT agora, ela vem dando uma continuidade rígida e seriamente em relação às obras do governo do PSDB. A gente tem a construção da via Cambuí, que vai ligar a zona sudeste à zona leste, e mais recente, a Prefeitura quer de todas as formas construir a via Banhado, que vai ligar a zona norte aqui aos bairros da zona oeste. E aí tipicamente é uma obra que vai atender quem? Aos moradores da zona oeste, que é a camada mais rica da cidade. E para fazer essa avenida, a prefeitura ainda quer retirar a comunidade do Banhado, que está lá há mais de 70 anos. Querem tirar eles e jogarem eles na periferia. Eles vivem lá, por exemplo, hoje fazendo agricultura familiar, eles plantam o que eles vão comer, esse tipo de coisa. A gente tem criação de gado, esse tipo de coisa. Ou seja, é uma vida muito mais saudável e a prefeitura quer retirar eles de lá para jogar na periferia, para construir essa obra que é só para carro, que não vai atender nem transporte público, é uma via expressa.
Então, esses são os resquícios, sabe? Assim, são esses questionamentos, são esses debates que a gente provoca na sociedade. Durante as manifestações, notou-se uma intervenção das forças públicas, reprimindo-as e usando da força física na tentativa de tirar os direitos das pessoas de manifestarem. Também havia mídia, que tentava manipular os telespectadores, insistindo em mostrar, no meio de milhares de pessoas, grupos de pessoas praticando atos de vandalismo, tentando passar uma imagem negativa dos manifestos. Os policiais tomaram atitudes muito agressivas, mostrando sua inexperiência para lidar com a situação. Eram apenas manifestantes, exercendo e reivindicando seus direitos como cidadãos. Depois de anos de espera, os brasileiros viram seu país acordar. O gigante que dormia se levantou. Foram muitas manifestações, lutando pelos direitos básicos e, principalmente, cobrando para que o poder político seja reformado. Porém, não se pode aceitar somente medidas pontuais como ocorreram em 2013, onde as manifestações cessaram quando o valor da passagem de transporte público foi reajustada para o que era anteriormente. Necessita-se de medidas profundas e duradouras, a curto, médio e longo prazo, para chegar a uma reforma efetiva do nosso sistema político. É também fundamental a população ser ouvida, fazendo prevalecer valores como participação, transparência, liberdade, igualdade, justiça, respeito e ética. Realmente, o gigante acordou, mas por hora ele voltou a adormecer. Protest line, freedom scribbled on your sign. Headline, New York Times, standing on the edge of a revolution. Hey, hey, just obey your secret safe with the NSA. In God we trust, or the CIA, standing on the edge of a revolution. Yeah, we're standing on the edge of a revolution. Hoje a população está na rua
para exercitar os seus direitos como cidadão. A rua é nossa! O parque que fecharam! Por causa da reunião! Esse parque é nosso! O transporte público é público! E o público somos nós! E é por isso! Como cidadão! Buscamos nossos direitos! Garanto! E se a passagem não abaixar, a cidade vai parar!